Então, dando início. Nesta aula online, então, o tema é consequências da independência do Brasil. E aí nós vimos em aula anterior que no dia 7 de setembro de 1822, o príncipe Dom Pedro, ele declara a independência do Brasil, né, depois que a princesa Leopoldina já tinha assinado um decreto nesse sentido, e Dom Pedro confirmou, né, declarando a independência. E isso teve várias consequências. Né, uma das primeiras consequências foram as revoltas. É uma parte até que nos livros de história é falado e tal, mas que não é muito destacado. Acaba-se até criando uma ideia errada de que o processo de independência do Brasil foi pacífico. É claro que se você comparar com as independências dos países latino-americanos, né, que eram colônias da Espanha, se você comparar o processo até a independência, o Brasil foi muito mais tranquilo. Né? Porque você vê, por exemplo, a independência da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, do Peru, do Equador, etc., né? Do México, teve conflitos, guerra civil, teve, né, aí conflitos contra forças espanholas. Então, realmente foi um negócio, assim, violento. E nessa parte o Brasil realmente foi mais tranquilo. Como eu estou dizendo, o processo até a independência. Agora, o processo a partir da independência, aí o Brasil teve conflitos, teve guerras civis aí, né? Principalmente no Pará, na Bahia, no Maranhão e na Cisplatina, que é o atual Uruguai. No caso da Cisplatina, atual Uruguai, ali declararam independência. Aí você pergunta para mim assim, uai, professor, mas peraí, o Uruguai fazia parte do Brasil? Fazia. Né? Na verdade, era colônia espanhola. Aí, quando Dom João VI, rei de Portugal, estava aqui no Brasil com a família real portuguesa, aqueles anos que eles estiveram aqui fugindo de Napoleão Bonaparte, Dom João comandou tropas que invadiram a região onde hoje é o Uruguai. Então, tomou conta ali. E quando o Brasil ficou independente de Portugal, o Uruguai fazia parte do Brasil nesse momento. Né? Mas, na verdade, com o nome de Cisplatina, fazendo referência ao Rio da Prata, ou em espanhol seria Rio de la Plata. Né? No caso do Maranhão, da Bahia e do Pará, o conflito foi logo depois da independência. Por quê? Porque muitos portugueses que moravam no Brasil não aceitaram a independência do Brasil. Então, pegaram em armas. E no caso do Pará, da Bahia e do Maranhão, teve guerra civil mesmo. Maranhão e Piauí, né? Porque o Piauí teve alguns conflitos também. No Ceará teve conflitos. E no caso da Bahia, teve uma personagem que ficou famosa até, considerada heroína, não só da Bahia, mas considerada heroína da independência do Brasil, a Maria Quitéria, né? Maria Quitéria de Jesus. Ela era uma moça baiana que queria entrar pro exército, né? Ali para as tropas.
para poder lutar contra os portugueses na garantia da nossa independência. Mas como as tropas só aceitavam homens, então ela cortou o cabelo, se disfarçou de homem e se alistou nas tropas, né? E depois descobriram que ela era mulher, tal, mas mesmo assim ela se destacou aí até como heroína, é considerada uma heroína baiana, né? E e nesses conflitos, as tropas que eram fiéis Parece a história de um filme da Disney. Parece. Então, você vê alguns casos ao redor do mundo, né? Por exemplo, você vê a história de uma mulher que se disfarça de homem para entrar em uma tropa. Você vê isso, por exemplo, na China, né, com a Mulan, né? Que, aliás, até, igual foi mencionado aí, né? Tem até filme, desenho da Disney e tal, né? Em homenagem a Mulan. Ou então você vê isso na lenda da. É uma lenda da Idade Média relacionada à Papisa Joana, né? Só que ela não entra no exército, não, ela entra no mosteiro para disfarçar de homem para se tornar padre. Então. E assim você vê outras histórias, né, ao redor do mundo de mulheres que se disfarçam de homem para entrar para um exército ou para participar de alguma coisa que era aberto apenas para homens, né? No caso do Brasil, tivemos a Maria Quitéria, história real, entrando para as tropas baianas que lutavam para garantir nossa independência. E tanto é que você vê em alguns estados brasileiros, a independência do Brasil é comemorada em duas datas. Por exemplo, no Piauí mesmo. Né? No Piauí, a independência do Brasil é comemorada dia 7 de setembro, que é a data que o país inteiro comemora, mas também, se não me falha a memória, em julho, dia 2 de julho. Né, ali também se comemora, nessa data se comemora a independência no Piauí, em homenagem àqueles que enfrentaram os portugueses para garantir a independência do Brasil. E só que nem todos esses movimentos queriam de fato a independência do Brasil e continuar unido ao Brasil. Né? Houve movimentações também, até esse trecho do nosso material não fala, mas houve, por exemplo, em Pernambuco, no ano de 1824, uma movimentação que queria garantir a independência, mas não queria aceitar a autoridade de Dom Pedro I como imperador. Né? Um movimento liderado por um padre que era conhecido como Frei Caneca. Ele é considerado um herói em Pernambuco, né? Na verdade, em vários estados brasileiros. E o movimento de Frei Caneca chegou a criar um país independente ali no Nordeste, né? Pegando o Pernambuco e algumas regiões ao redor ali, criaram a Confederação do Equador, porque eles queriam independência, mas não queriam obedecer a Dom Pedro I, porque eles consideravam que a independência não aconteceria de fato se nós tivéssemos aqui governando o país um filho do rei de Portugal. Ora, mas a gente se separa de Portugal, mas coloca no poder um filho do rei de Portugal. Mas que independência que é essa? E os que lideraram, né, e participaram desse movimento da Confederação do Equador, lá em Pernambuco, eles não queriam monarquia como governo, eles queriam república. Só que aí as tropas que eram fiéis a Dom Pedro I acabaram com esse movimento. O líder mesmo, né, que era o padre conhecido como Frei Caneca, ele foi fuzilado
por soldados fiéis a Dom Pedro I, então, mas mesmo assim Frei Caneca é considerado como herói em Pernambuco, né? A defesa da liberdade, a defesa da ideia republicana, e a defesa da independência, né? Frei Caneca é tido como herói em Pernambuco. Então, ó, veja que esses movimentos, essas campanhas militares, elas foram uma das consequências da nossa independência e que muitas vezes os livros até falam, mas não dão muito destaque. E foram movimentos que ou eram a favor da independência e a favor de Dom Pedro, né, para garantir a independência do Brasil, ou eram movimentos que queriam independência, mas não queriam Dom Pedro como imperador. E aí faz parte até, essas movimentações fazem parte do que está escrito aí no material, onde você vê construção da nacionalidade brasileira e estabelecimento de uma monarquia nas Américas. O ideal de nacionalidade brasileira ele foi construído, né? Para nós, hoje em dia, para nós, é super normal alguém perguntar para você assim, qual a sua nacionalidade? E você falar, sou brasileiro. Mas, na década de 1820, não era, digamos assim, não era normal você falar com tanta naturalidade assim, eu sou brasileiro. Por quê? Porque as pessoas se identificavam muito com sua própria região, né? E tinha como seu, entre aspas, né, o seu país, a região em que moravam. Então, por exemplo, na década de 1820, o mineiro e o amazonense talvez não tivessem o mesmo sentimento de fraternidade ou de brasilidade, né? Aquela ideia de que eu aqui em Minas Gerais eu sou tão brasileiro quanto aquele que está no Amazonas. Ou o sujeito que está no Amazonas ele é tão brasileiro quanto aquele que mora no Rio Grande do Norte. Ou o que está no Rio Grande do Norte é tão brasileiro quanto aquele que mora no Rio Grande do Sul. Não havia esse sentimento, né, de que pessoas tão distantes, geograficamente, né, pessoas tão distantes, pudessem se sentir compatriotas, né, ou se sentir membros de um mesmo país ou de uma mesma nação. Não havia essa, assim, pelo menos com naturalidade, né, esse sentimento. Então, precisava ser construído. E aí, quando Dom Pedro declara a independência do Brasil, ele tinha consciência de que precisava construir essa nacionalidade brasileira. Porque o território brasileiro, né, pelo menos o que a gente conhece, né, o que a gente tem atualmente, e que não era do mesmo tamanho na época da independência, vou comentar isso depois, mas o território brasileiro ele corria o risco de ser dividido em vários países. E se você olha a experiência histórica do Brasil no século XIX, você vai ver que o Brasil esteve muito perto de ser dividido. Acabei de falar aqui da Confederação do Equador, que propôs a criação de um país independente no Nordeste do Brasil. Ou ainda, poderíamos citar o caso da República Rio-Grandense de Piratini, que nada mais era do que o quê? O Rio Grande do Sul declarando independência. E ficou independente por 8 anos. Né, de 1837 a 1845. Ou ainda,
poderíamos mencionar aqui a República Juliana, que nada mais era do que Santa Catarina declarando sua independência, em 1838, se não me falha a memória. Durou 4 meses essa experiência de Santa Catarina independente. Então, e poderia citar outros casos aqui, né? Por exemplo, lembrei que na viradinha do século XIX para o XX, houve uma tentativa de declarar o Acre como país independente, uma república independente, né? Nos conflitos ali pela região do Acre, lembrando que aí a parte que eu ia comentar. Quando o Brasil ficou independente, ele não era do tamanho que é hoje. O Acre, por exemplo, no início do século XIX, ele fazia parte do Peru. Depois passou a fazer parte da Bolívia. E, por fim, em 1903, é que passou a fazer parte do Brasil. Ou ainda, a parte oeste de Santa Catarina era da Argentina no século XIX. Aí, ali na segunda metade do século XIX, que houve negociações entre Brasil e Argentina por conta daquela região. Ou quando o Brasil ficou independente, o Uruguai fazia parte do Brasil. Depois, em 1828, o Uruguai conseguiu também declarar sua independência. Ou tem uma parte do território do Amazonas que no início do século XIX era do Equador, depois fez parte da Colômbia, depois passou a fazer parte do Brasil. Então, tem essas diferenças na construção da fronteira, né? Na formação do território. E a própria construção da nacionalidade brasileira. Para evitar divisões, para evitar que regiões declarassem independência, era preciso colocar na cabeça das pessoas que todos nós somos brasileiros. E isso foi colocado na cabeça das pessoas. Através de propaganda, através de livros, através das escolas. Né? Aos poucos, foi se formando a ideia. Somos todos brasileiros. Então, já não somos mais exatamente mineiros, paulistas, goianos, paraenses. Não, agora somos todos brasileiros. Essa construção da nacionalidade brasileira, ela vai acontecer aí como consequência da independência do Brasil. Outra consequência, né, da independência do Brasil foi o estabelecimento de uma monarquia. Até na contramão dos outros países da América Latina que foram para a experiência republicana, né, tendo presidentes eleitos pelo voto popular, embora, claro, a gente tem que considerar o seguinte, no século XIX, quem é que podia votar? Isso aí é assunto para outra aula, mas então quando eu falo assim, votação popular, não imagina um sistema eleitoral como o que a gente tem hoje, não. Tá? Havia regras diferentes, contextos diferentes, mas pelo menos havia eleições para presidente. E o Brasil vai na contramão disso, estabelecendo uma monarquia. O que para aqueles que tinham poder político e poder econômico aqui no Brasil era algo interessante. Então, muitos fazendeiros e políticos brasileiros apoiam Dom Pedro I como imperador, talvez não porque tivesse aquela convicção, né, de que não, a monarquia, eu sou defensor da monarquia porque realmente eu acho que a monarquia é o melhor sistema de governo e tal. Não havia, talvez até houvesse em alguns essa convicção, mas em primeiro lugar havia interesses por trás dessa ideia. Né? Vamos apoiar Dom Pedro porque nós vamos ganhar com isso.
Nós vamos, por exemplo, nos manter no poder. Tanto é que você vê a experiência brasileira antes da independência e depois da independência. Quem era rico, quem era poderoso, quem tinha autoridade política e poder econômico antes da independência, continuou tendo depois. Quem era escravo antes, continuou depois. Quem era aí livre, mas das massas populares, mais pobres aí, antes da independência, continuou depois. Não se mudou muita coisa. Aqui fala no nosso material, a única no continente junto da haitiana e da mexicana. O México tentou uma experiência de monarquia na década de 1820. Não deu certo. Durou 2 anos, mas de tanta disputa de poder, guerra civil e tal, né, voltou a ser república. O Haiti, na América Central, também teve uma experiência muito rápida de monarquia na década de 1800, mas não deu certo também. O Brasil teve a experiência que durou mais tempo aqui no continente americano, né? Durou aí 67 anos. É isso mesmo, 67 anos. No caso aqui da América Latina, né? Porque se você considera a América anglo-saxônica, ou seja, os países ali, né, tirando a América Latina, sobra Estados Unidos e Canadá, né? O Canadá tem uma experiência de monarquia, né, embora seja um país independente, reconhece a rainha inglesa como chefe de Estado, mas na verdade a rainha inglesa não manda nada lá no Canadá, né? Quem manda ainda é primeiro-ministro, governador, né? Mas tirando isso, o Brasil teve a experiência de monarquia assim de maior sucesso e que durou mais tempo aqui na América Latina. E por fim, o endividamento do Brasil. Quando Dom João VI foi embora para Portugal, em 1821, levando a família real de volta, e deixou o filho dele, Dom Pedro, aqui, os navios portugueses que levavam a família real levaram também os tesouros do governo português. Levou tudo. Então, quando o Brasil declarou sua independência, Dom Pedro não tinha dinheiro para, digamos assim, o governo tem dinheiro para começar a fazer alguma coisa nesse país? Não tinha. E então, é lógico, aí tinha que estruturar, né? Agora somos um país independente, então vamos ver aí a questão da cobrança de impostos. Já tinha antes, é óbvio, né? Cobrança de impostos, comércio, etc., já tinha as fontes para entrar dinheiro. Mas mesmo assim, como país independente, vamos estruturar melhor isso, né? E Portugal declarou que só ia aceitar a independência do Brasil se o Brasil pagasse uma indenização. 2 milhões de libras. Libra era a moeda inglesa. Era não, é até hoje. Mas 2 milhões de libras. O Brasil não tinha esse dinheiro. Pegou emprestado dos ingleses. E olha só a movimentação, né? A Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil. O Brasil pagou indenização para Portugal. Aí Portugal reconheceu a nossa independência. Aceitou, né? Portugal aproveitou esse dinheiro e pagou dívidas que ele tinha com a Inglaterra. Ou seja, no final das contas, a Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil e depois ainda teve uma dívida portuguesa paga, né, para os ingleses. Portugal recebeu a indenização e aproveitou o dinheiro para pagar dívidas. E o Brasil, coitado, pagou a indenização, mas ficou com uma dívida em relação aos ingleses, porque tinha pego emprestado. Então, você tem essas aí como algumas das consequências da independência do Brasil. E que o Brasil ia ter que lidar com tudo isso ao longo do século XIX
para se construir como país independente.